Vamos ficar em pé um pouquinho. Sei que estavam bastante sentados. É um privilégio estar aqui. Estou muito feliz de estar com meus amigos, o Léo, Dani, o Renato também, que faz o louvor, uma galera que a gente conhece aqui. E vocês realmente têm uma igreja incrível, inspiradora. E vocês, eu não sei se vocês têm noção disso. E por isso que eu queria criar um ambiente de gratidão por esse lugar aqui. Posso contar com vocês? Vocês agradecerem a Deus por tudo que Ele tem feito aqui e o que Ele ainda vai fazer? Então vamos, feche seus olhos e comece a falar isso para Jesus. Jesus, nós somos gratos por isso, Pai. Nós somos gratos por toda a sabedoria que o Senhor derramou sobre esse lugar, Pai. Que o Senhor possa trazer com que o Teu reino seja conhecido, o Teu nome seja famoso nesse lugar, Pai. Pai, vem sobre cada um, vem sobre cada jovem, vem sobre cada adolescente, vem sobre cada família, que a gente possa realmente estar conectado no Teu coração, para que a gente possa ver o Teu reino se estabelecendo na nossa geração, Pai. Então libera sementes de sabedoria sobre cada um aqui, Pai, para que a gente possa ver uma nova temporada no céu, para fazer com que o Teu nome seja conhecido por onde o Senhor nos levar. É isso que nós te pedimos, Pai. Nós somos gratos por esse lugar, nós somos gratos por essa igreja, nós somos gratos por toda a visão, a arquitetura, toda a ideia desse lugar. Nós somos muito gratos por você ter feito isso no nosso meio, no meio dessa igreja, no meio de cada jovem aqui. E é isso que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso bem forte para Jesus. Pode se assentar. Bom, meu nome é Juan, para todos que não me conhecem, na verdade. A gente é pastor da igreja do Hangar 7 lá em São Paulo. É uma igreja porque as pessoas sempre nos perguntam por que esse nome Hangar? Porque a gente sempre ouviu falar que a igreja era hospital e, na verdade, nunca fez sentido para mim, porque ninguém quer ir no hospital e mesmo quando você precisa muito de ir no hospital, logo você quer ir embora. E aí um dia eu estava entrando, uma das empresas que nós prestávamos serviço de uma grande companhia aérea. Só para... minha calça está rasgada aqui, pessoal, mas não é porque é moda, não, é porque eu oro mesmo, tá bom? Não pensa que é moda, eu não me visto na moda, é só para... porque eu sou um homem de oração, amém? Então, se você também é de oração e tem essa calça, manda um beijo para Jesus aí. Bom, então, quando eu entrei no hangar dessa grande empresa, eu percebi que os mecânicos estavam reformando a aeronave, as mulheres estavam fazendo treinamento dentro desse lugar, e estava um ambiente completamente incrível. E o Espírito Santo começou a falar assim, cara, isso é igreja. Porque avião não foi feito para ficar parado, avião foi feito para ser preparado, abastecido, reformado, para decolar o voo e o destino de cada um em Deus. E eu comecei a entender que aquilo era uma igreja. Que igreja era para preparar as pessoas, que elas não eram o fim delas a igreja, ao contrário, da igreja para o mundo. Da igreja para viver o chamado, da igreja para viver a identidade. E aí a gente começou a contextualizar toda a visão da igreja com o hangar. Então nossos pequenos grupos chamam de nave, são aeronaves, onde tem os pilotos, copilotos, comissário de bordo, que faz o embarque e o desembarque dos passageiros. A gente tem a palavra de Deus, que é o plano de voo, tem o diário de bordo, a gente tem muitas coisas incríveis que tem a ver com a aviação. Então, se um dia você tem vontade de se tornar um piloto, você pode fazer parte de uma célula aqui da Central e ter a visão que você é um piloto que leva pessoas para o destino dela em Deus. Amém? Depois nós também temos os adolescentes que chamam escala. A conexão do avião, você desce uma parte do avião, normalmente vai embora. A escala não, uma parte dele desce, outra parte fica. Esses são os adolescentes que ainda estão preparados para chegar no seu destino. Depois nós temos a escola também, que chama First Class, que First Class é viajar na primeira classe do avião, mas na verdade é a primeira classe do Evangelho, onde as pessoas são inseridas para conhecer o nosso Deus, o quão incrível é esse Deus. Então, todas as formas de comunicação, a gente usa essa sabedoria e direção de Deus, como nós somos um lugar que prepara as pessoas, assim como aviões mudou a história da humanidade. Eu estou aqui hoje por causa que o avião me trouxe aqui, eu vou embora para minha casa, ufa, porque o avião também me trouxe aqui, então esse é o nosso papel como igreja. Nós temos que ter a mentalidade que nós somos aviões prontos para um destino em Deus, e foi para isso que a gente nasceu, amém? E por isso eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, há 17 anos. Aí você fala assim, mas você é muito velho. Eu falei, não, a gente casei cedo, porque eu não tinha videogame em casa. A minha época era outra época. Então eu casei com aquela, na verdade, porque ela me ganhou para Jesus, a minha esposa me ganhou para Jesus, cara. E eu sou o discípulo que mais dou fruto para ela.
E a gente se ama tanto que a gente casou, eu casei com ela 4 vezes. Eu casei com ela no Brasil, porque a gente se ama. Depois eu casei nos Estados Unidos, porque eu dei o golpe no green card dela, porque ela é americana. Depois eu casei com ela na Espanha, ela me deu o golpe, porque eu sou cidadão da Espanha também. E assim, depois a gente casou no arraial que teve na igreja, porque a gente se ama mesmo, e a gente quis casar mais uma vez. E com esse casamento a gente tem 2 filhos, um deles chama Brian e o outro chama Kevin. O Brian tem 14 anos, o Kevin tem 12. O Brian praticamente esse ano vai fazer 15, ele é jogador de bola, de time de base, praticamente não vai mais morar com os pais, ele vai morar numa base. E ele jogou no Chile no começo desse ano, e eu falei, e aí filho, como tem sido? Porque ele ficava na concentração, então eu não podia ter contato com ele. Ele falava assim, pai, tem sido incrível no hotel, porque você sabe, né, eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado de jogador de futebol. Aí eu falei, é isso, cara, entendeu? Então nós temos que entender que nós somos discípulos de Jesus, disfarçados de nutricionistas, discípulos de Jesus, disfarçados de médicos e assim por diante. E eu quero passar um vídeo para vocês, que nós fazemos sempre a abertura do nosso culto, para que vocês possam conhecer também. Pode colocar aí o vídeo, quem puder. 1, 2... Todos os dias, milhares de pessoas viajam para todos os cantos do planeta em aeronaves. Os aviões conectam o mundo, unem pessoas e diminuem as distâncias. O hangar é onde esses aviões são limpos, preparados e abastecidos. Nosso desejo é que cada um de nós seja como um avião e se sinta cada vez mais preparado para voar mais alto. Somos desafiados a conectar pessoas e, assim como aviões, também levar o cuidado e ajuda para aqueles que estão precisando. Convidamos você para fazer parte disso tudo. Nossas portas estão sempre abertas para todos. E nesse hangar, toda aeronave pode se sentir em casa. Queremos e vamos revolucionar o mundo. O combustível que queima dentro de nós é infinito. E a nossa rota aponta para um só lugar. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores. É como se eu estivesse no hangar. Mas eu estou no hangar aqui também. Me sinto em casa. Bom, e aí a nossa história começou nas ruas. Em 2013 o Brasil falava, vem para a rua, como o Lucas, deputado, falou aqui. A gente começou a sentir que Deus estava nos direcionando para ir para as ruas, fazer o culto. A gente começou praticamente com 20 jovens, assim como, não sei se vocês conhecem João Paulo em Brasília. Ele sempre, a gente... Nossa. O que aconteceu, gente? E aí a gente começou nossos cultos nas ruas. Depois vocês podem seguir as nossas redes sociais para conhecer um pouco mais. E cara, por mais de... A gente começou com 20 jovens e em menos de um ano a gente estava com mais de 1000 pessoas nas ruas, numa sexta-feira, 22h30 da noite, porque a galera saía da faculdade, mas também tinha a galera que trabalhava em shopping. E de vez em quando acontecia um fenômeno, começava a chover praticamente no culto. A gente tinha os teclados, equipamentos, os músicos, mas Deus ama tanto a gente que todas as vezes que chovia, a gente orava e a chuva parava. E aí o ponto principal é que eu comecei a observar que a verdade é que Deus não estava respondendo a minha oração, estava respondendo a oração das meninas, por causa da chapinha do cabelo, não molhar nada. E eu falei, mano, Deus leva as mulheres a sério mesmo. Então, por causa das mulheres, não era oração, não chovia, galera. Chovia em volta, chovia em todos os lugares, menos onde a gente estava. E por muitas vezes passamos por isso. E aí uma transição que a gente começou a fazer, Deus começou a nos direcionar para termos um lugar mesmo, e a gente começou a orar pela maior balada da nossa cidade. Tinha uma balada que funcionava, etc., era maior. Vamos orar por ela. E a gente fez tudo que crente fazia. A gente deu 7 voltas no quarteirão, pegamos violão, andava de costas assim, Deus nos dá esse lugar. E aí eu fiz uma coisa incrível, entrei dentro, comprei o ingresso, eu e minha esposa, e cara, a cidade inteira conhecia a gente, falando, o que esses pastores estão fazendo aqui? Daí a gente começou a disfarçar, a gente começou a entrar, porque era balada sertaneja, a gente começou a baixar assim e tal, não, acho que não é os pastores, enfim. E aí depois de 2 anos praticamente que a gente estava orando, Deus nos deu esse lugar, e a gente está indo para o 3º culto agora, estamos 3 anos já lá dentro como igreja. A gente está fazendo o culto da manhã, tarde e à noite. Deus tem feito coisas incríveis, e a gente tem uma igreja de todas as idades, tem as pessoas mais velhas de cabelo branco, enfim. Quando vocês estiverem em Indaiatuba, que é perto de Campinas e São Paulo, venha nos visitar. Aproveite o final de semana, que a gente tem o culto na rua também, na sexta, dentro do prédio, e também domingo, que é o culto da família. Beleza? Então, esse sou eu, minha história. Deus abençoe a todos.
e a gente se vê por aí. Mas vamos para a palavra. Eu quero ler o texto de Êxodo 3, versículo 7 ao 10, que fala exatamente sobre um tempo como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Êxodo 3, versículo 7 ao 10 diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto opressão sobre o meu povo no Brasil, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, ou em algumas traduções, governantes, tirá-los daqui para uma terra boa, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus e todos Zeus. Pois agora o clamor dos brasileiros chegou até mim, tenho visto como os governantes os oprimem. Vai, pois agora eu envio ao faraó para que tire do Egito o meu povo, os israelitas. Cara, não sei se você sabe, mas esse tempo que Deus estava fazendo era um tempo de êxodo, onde Deus estava querendo levar o povo para fora da opressão que estava passando por aquele momento. E é exatamente isso que a Bíblia fala. Quando nós começamos a andarmos sobre a palavra de Deus, a gente começa a observar que sempre existiu Deus levantando pessoas, homens e mulheres, para amar a Deus e amar as pessoas acima de todas as coisas. Porque se nós amarmos a Deus acima do mundo, Deus pode te dar a chave do mundo sobre as suas mãos. E para que a gente possa viver isso, só existe uma forma: nós temos a sabedoria para discernirmos os tempos que nós estamos vivendo, para que a gente possa saber andar e construir aquilo que Deus está fazendo. Por isso que quando nós começamos a observar o tempo, a gente sabe que Eclesiastes fala sobre o tempo, existe um propósito debaixo do céu para todas as coisas, mas qual o tempo que o Brasil está passando? Qual o tempo que Deus está fazendo no Brasil? O que está acontecendo ao nosso mundo à volta? E aí quando a gente começa a observar isso, existiu na década de 60, 70, a revolução sexual que falava de John Lennon: faça amor, mas não faça guerra. Mas eu não quero entrar nos detalhes disso. E por causa dessa música, faça amor, mas não faça guerra, se proliferou o sexo sem compromisso. E aí veio o HIV, veio pílulas, veio muitas coisas, e uma delas que veio foi o aborto. E no finalzinho da década de 70 a 90, nos finais dessas épocas, foram o número que mais morreu crianças inocentes no nosso país. Por causa de uma pílula chamada Citotec. Não era para aborto, mas as mães começaram a descobrir que aquilo era, que gerava um aborto sem que a mãe morresse. E aí, depois dessa época de 98, praticamente, os médicos jogaram bandeiras que não podiam mais ter o aborto, etc. e tal. E eu não estou dizendo que zerou o aborto, mas foi uma época que nós perdemos crianças inocentes, foi nessa época, no final da época de 70 a 98. Eu não sei se você nasceu nessa época. Mas o que eu quero dizer é que quando nós começamos a observar e trazer para a palavra de Deus, quando mais morriam crianças, nascia Moisés e nascia Jesus. Nascia homens que eram libertadores de uma geração. Não sei se você sabe, mas Moisés significa libertador, Jesus significa libertador e salvador. Eu não sei se você sabe, mas Moisés significa libertador, e a continuação de Moisés, que é Josué, significa salvador. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o nosso DNA proclama a libertação, e é por isso que nós vamos, como brasileiros, vamos para as ruas. As nossas canções, ela liberta a mentalidade do crente. Para isso que Deus nos chamou. É por isso que talvez você esteja na porta de uma igreja, mas algo dentro de você gera libertação para onde você vai, e é por isso que nós temos que ter discernimento para saber o que Deus está fazendo, para que a gente possa fazer parte disso. Por isso que eu preciso discernir os tempos. Cara, Deus está levantando médicos, cientistas que vão trazer a cura do câncer e da AIDS, para mostrar o amor de Deus para a humanidade. Deus está levantando nutricionistas que vão ter a mentalidade da ciência para trazer a fome, saciar a fome da humanidade a partir de estratégias, por causa que a nutrição já não é mais para que o mundo, para que as pessoas, porque o mundo na verdade ele fala assim: estuda, faça uma faculdade para que você tenha a sua vida, você seja bem sucedido, mas no reino de Deus não, faça a sua faculdade para me amar e amar as pessoas, ao mundo ao teu redor. E é para isso que nós temos que entender. O coração de Moisés, o coração de Jesus, sempre foi amar a Deus e amar as pessoas, abrir mão da sua própria vida por algo maior. Por isso que quando nós começamos a olhar a Bíblia, a partir de homens de negócio, como estava citando aqui, Salomão, empreendedor, comércio exterior, ele vendia cavalo do Egito e cedro do Líbano. Mas ele entendeu que quando ele começou a governar, não era sobre ele.
Era sobre a humanidade, por isso que Salomão fala: Deus, eu preciso de discernimento, Deus, eu preciso de sabedoria, porque o teu povo é tão numeroso que eu não vou saber administrar eles. Então a sabedoria não estava sobre Salomão, estava sobre o povo a partir de Salomão. Enquanto nós não entendemos que a vida é sobre pessoas, é sobre o nosso Deus, e como Ele faz para amar o meu próximo, eu não consigo construir minha vida na rocha. Por isso que já não é mais para eu abrir um negócio, para quem tem chamado de empreendedor, não é mais para eu abrir negócio para eu ganhar dinheiro, ao contrário. É para fazer o que o José do Egito fez, ele moveu a maior economia mundial, ele saciou a fome do mundo, ele movia por quê? Porque o relacionamento com ele, com Deus, ele conseguiu antecipar e enxergar futuro, assim como Noé enxergava. O ponto que isso tudo está disponível para nós. E muitas vezes nós não acessamos esses lugares porque nós nos sentimos incapazes. E aí quando a gente vai começar a ler a Bíblia em Hebreus 11, aliás, Hebreus 11, 12, a continuação, fala da galeria dos heróis da fé. E na galeria dos heróis da fé, não sei se vocês sabem, mas tem Davi. E o rei Davi, sim, era segundo o coração de Deus, mas ele falhou. Na galeria dos heróis da fé tem Sansão, e Sansão falhou. Na galeria dos heróis da fé tem Abraão, e Abraão falhou também. E sabe por que eles estão na galeria dos heróis da fé? Para nos mostrar que, independente daquilo que você tem feito, Deus pode te levantar, mesmo com as suas falhas, para você fazer parte da galeria dos heróis da fé, da nossa geração. Amém. Que não tem nada que você faça que Deus vai te amar mais ou te amar menos. O problema é que o amor dele é tão poderoso que ele jamais vai deixar você da mesma forma que ele te encontrou. É por isso que Deus levanta Moisés, e Moisés, por não ter o discernimento dos tempos, ele acaba se precipitando, matando um soldado. E que talvez esse seja a nossa crise. Talvez, cara, mas cadê o meu tempo? E a gente começa a nos cobrar, porque é o cronos de Deus. Ah, eu estou ficando velho, talvez. E a gente começa a nos comparar. E ao invés de nós entendermos que nós temos que amar a Deus, porque primeiro Ele nos amou, e depois amar as pessoas, da mesma forma que nós somos amados por Ele. Eu sempre conto uma história da minha esposa. Raquel, desses 17 anos, ela tem uma coisa que ela faz que nenhuma mulher ganha dela. Ela é melhor que todas as mulheres. Sem discussão. É sério. Ela entra dentro de casa, e ela acende a luz da sala, acende a luz do quarto, ela acende todas as luzes e não consegue apagar. Ela tipo assim, ela vai acendendo, acende da sala, acende do quarto, acende do banheiro, ela não consegue andar nas trevas, então ela vai acendendo. E eu poderia fazer disso um inferno na minha casa. Eu não aguento mais você não apaga a luz, eu não aguento mais que você não faz você. Mas eu posso fazer aquilo que Jesus fez por mim. Deus, obrigado pelo privilégio de apagar a luz por ela, Pai. Porque todas as vezes que eu estou apagando, eu estou lembrando aquilo que você fez por mim. É isso que eu estou querendo dizer. Que às vezes a relevância começa dentro da nossa casa. Que a criação aguarda com dores de parto. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão as pessoas que vão ser realmente as pessoas que vão gerar emprego para a humanidade? Que vão gerar emprego para cego, para cadeirante, para surdo, para as pessoas que são rejeitadas pela humanidade. Que não é mais sobre ganhar dinheiro, não é mais sobre isso. Muitas vezes nós tratamos Deus como um garçom, onde Ele traz a pizza e a gente dá 10% do que nós temos para Ele. O que Deus quer é nós por inteiro. A gente está correndo atrás do ouro, sendo que o céu, nós vamos pisar na rua que vai ser de ouro. Mas a gente ainda continua querendo trabalhar para um emprego. Deus, me dá um emprego, ao invés de a minha oração ser: Deus, aonde você quer me levar para que eu estabeleça o teu reino? Eu não quero um emprego, Deus, só para pagar a conta. Estava conversando com um jovem, há uns 4 anos atrás, o nome dele é Daniel. E a gente começou, cara, vamos levantar recurso para as grandes, vamos gerar emprego para as mulheres mais velhas. Porque as mulheres mais velhas estavam perdendo o emprego, não tinha mais encaixe no mercado, e elas não sabiam fazer, porque talvez muitos homens oprimiram, ficavam dentro de casa e tal. Eu falei assim, cara, o que elas sabem fazer muito bem feito é coisas de casa, então vamos fazer bolo. E aí nessa conversa, o primeiro pilar dessa empresa era Deus, segundo, família. As pessoas comerem bolo com as famílias. E terceiro, simplicidade. Essa empresa, que eu não vou citar o nome, ela em 4 anos se tornou a maior franquia do Brasil. Sabe por que isso? Porque não é sobre dinheiro.
é sobre a humanidade que estava sendo oprimida. E Deus levantou o Daniel para trazer a solução para a ordem do caos que estava passando na nação. E assim vai se espalhar, e assim cada vez mais o nome de Jesus vai sendo conhecido. Porque não é sobre você, é sobre o mundo à nossa volta. Por isso que a Bíblia fala em Filipenses 3:20, que a nossa cidadania é do céu, nós somos chefes de estados, nós estamos aqui na terra para estabelecer o reino de Deus. Todas as vezes eu estou no Bom Retiro, o Bom Retiro é um bairro de judeu, mas por muitas vezes agora está sendo tomado pelos coreanos. E tem um café de coreano que eu amo estar lá. E todas as vezes que eu entro nesse café de coreano, o cardápio é coreano, as paredes estão tudo em coreano, o jornal da cidade em coreano. E quando eu entro lá, por causa do ambiente, eu quero pedir um café, e eu não sei ler em coreano, mas eu peço uma coisa e os caras normalmente trazem outra coisa. Só que eu estou sempre lá, mas o que me chama mais atenção é que eu estou no Bom Retiro é em São Paulo. Só que quando eu entro naquele lugar, é como se eu estivesse na Coreia. E o que Jesus quis fazer com a oração do Pai Nosso 6:10, é que venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como está acontecendo no céu. É que a gente possa ser os embaixadores, os chefes de estados da nação celeste, para que a gente possa implantar a mentalidade do céu, o céu como modelo para os negócios. Por isso que nós clamamos para que Deus levante diretores de cinema, diretores de novela, para estabelecer o céu como modelo para as novelas, homens e mulheres que vão ser levantados. A gente tem uma pessoa no hangar que chama Leila, ela começou a fazer a faculdade de moda, está no 3º ano, e ela já teve a chave da São Paulo Fashion Week, ela já usou o produto gerado pelo seu próprio trabalho para usar uma modelo para desfilar, e as pessoas não entendem, uma pessoa que não tem formação, como ela teve esse acesso. E aí ela começou a estabelecer os princípios do céu a partir da moda, porque ela entendeu que não era sobre ela. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu entendo que eu tenho a mente dele, e eu começo a trazer soluções para a humanidade, porque é isso que Deus quer. Existe um mundo caótico ao nosso redor, que Deus tem a solução específica, a partir de uma sabedoria e ciência dele. E é por isso que quando Deus levanta Moisés, a Bíblia fala em Atos 7:20, que ele tinha sabedoria do Egito, que ele era rico em palavras, em princípio, em obras. E a sabedoria do Egito, muitas vezes a gente é contra. Não, eu não vou mais fazer uma faculdade porque eu me converti. E na verdade Deus quer ocupar as faculdades. E a sabedoria do Egito era uma sabedoria da prática, era diferente do que o Gil falou aqui, dos gregos. A sabedoria do Egito era uma sabedoria avançada para a época. Eles tinham as pirâmides de muita arquitetura moderna, que até hoje ninguém sabe como as pirâmides eram construídas. Eles tinham o nilômetro media a profundidade do rio para saber quantos côvados tinha. Então, se tivesse 18 côvados, o ano que vem nós íamos ter fome. 24 côvados ia ter abundância, 27 côvados o mundo ia ser inundado, e eles sabiam que eles estavam num grande risco. Os egípcios, eles tinham também a forma de irrigação, primeiro um sistema de irrigação do Nilo, onde eles conseguiam comer qualquer tipo de fruta, porque independente da chuva, eles conseguiram criar formas que alimentassem a partir da água os alimentos, e eles conseguiam prosperar por causa disso. Então Deus trouxe acesso para Moisés a partir de uma sabedoria do Egito, para que ele pudesse ter acesso ao faraó. Então nós temos que mudar uma chave na nossa mente e entender que os judeus carregam uma palavra que chama avodar, que avodar é o trabalho das minhas mãos, eu adoro o meu Deus. Que a adoração dos meus trabalhos, por isso que o judeu existe 0,1% de judeu na cadeia, porque eles sabem que o que eles produzem com a mão deles engrandece o nosso Deus. E por isso que eles fazem o melhor para Deus. E por isso que o que o judeu faz, se o judeu juntar agora, e juntar todo mundo numa de, vamos todos os judeus tirar o dinheiro do banco, o mundo entra em colapso financeiro. Porque eles entenderam que a adoração não é só a música, é todas as coisas. E aí Deus levanta Moisés. E aí Moisés começa a se mover. E um dos segredos de Moisés está em Êxodo 3:1. Que a Bíblia relata que Moisés estava na casa do seu sogro. Ele trabalhava para o sogro dele quando ele saiu do Egito. E ele levava as ovelhas do sogro dele para o Monte Horebe, o monte da presença de Deus. E Deus começou a usar ovelhas para que Moisés entendesse que a vida dele era em prol de pessoas, assim como Jesus compara as ovelhas com a gente.
Então Moisés começou a entender que não era mais pensando nele a vida dele, ao contrário, era pensando no mundo ao redor dele. E aí a estratégia de ele levar as ovelhas, ele começou a entender que era mais sobre pessoas do que sobre ele. Eu não sei se vocês sabem, existe a Revolução Industrial, que o que mais fazia as empresas produzirem, quem mais produzia era o que mandava no mercado. Aí tivemos a transição da comunicação, que não era mais o que essa empresa produz, é o que essa empresa gera de marketing para o seu nome. Então, se uma grande empresa famosa fechar ou pegasse fogo na sua produção, ela continuava viva, porque era sobre o nome dela, não sobre a fábrica dela. Só que nós já estamos passando por uma nova transição, que não é mais sobre o nome da empresa, é sobre pessoas, gestão de pessoas. É por isso que quando você chega no emprego, as pessoas que estão lá no RH, vão observar, você é formado na FGV, e você também é formado na FGV, sim, vamos fazer uma dinâmica. E quando perceber que aquele homem que tem a mesma qualificação do outro, ao invés de ele fazer pensando nele, ele começa a trabalhar na dinâmica, pensando no time dele, ele é empregado, ele é contratado. Lá no hangar a gente recebe visita de grandes empresas, a John Deere vai lá muitas vezes, e uma jovem do hangar agora mais recente foi contratada só porque ele viu a forma que ela trabalhava no nosso bar, como voluntária. Então talvez nós queremos ser relevantes na sociedade, nós queremos ter uma grande empresa, e sabe onde começa o empreendedorismo dentro da igreja? Na loja de livros daqui. Você sendo vendedor, pensando como dono, assim como José do Egito, o mundo chamava ele de escravo, mas ele nunca se comportou como escravo, ele sempre pensou como dono. Então Moisés, ele começou a entender que não era sobre ele, era sobre levar as pessoas para a presença de Deus, era levar as pessoas tirando da opressão do Egito para o deserto, e no deserto fazer eles terem um relacionamento com Deus íntimo. Só que o problema maior é que nós estamos vivendo essa influência na sociedade. Isso tem sido muito bom para a igreja, mas ao mesmo tempo tem gerado pessoas que estão mais amando o mundo do que amando a Cristo. E um dos segredos de Daniel era esse, que Daniel, ele estava na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. Que Daniel, ele sabia as dificuldades que ele tinha enfrentado com Nabucodonosor, mas ele sabia que todos os dias, por 3 vezes, ele abria a janela do quarto dele, que apontava para Jerusalém e falava: Deus, eu sei que eu estou na Babilônia, mas o meu coração sempre vai estar em Jerusalém. Que muitas vezes nós não estamos prontos para invadir a sociedade, porque nós não temos os princípios para que a gente possa ser sustentado na Babilônia. E aí quando Moisés leva o povo para o deserto, sabe o que aconteceu? O povo levou o Egito para o deserto. O povo, mesmo sabendo que Deus tinha tirado eles continuaram com o Egito no coração deles, querendo voltar para o trabalho escravo. E é isso que muitas vezes nós temos nas nossas faculdades. As faculdades nos vendem a mentalidade de emprego garantido. Se eu estudar nessa faculdade eu vou ter um emprego garantido. E é a mentalidade de escravo. E por que só emprego garantido? Por que você não pode ser o homem e a mulher que vai gerar emprego? E eles saem do Egito, eles vão para o deserto, mas eles continuam pensando, como se estivesse no Egito: Deus, eu quero voltar para o trabalho escravo. Deus, ali a gente trabalhava, aqui a gente não trabalha. Então a geração dos nossos avós, a geração dos nossos pais, era uma geração que são escravos do trabalho. Eles estão com 60, 70 anos e continuam querendo trabalhar. Só que tem a geração que nasceu no deserto. E a geração que nasceu no deserto tinha nuvem, por causa da proteção do sol e para nos dar direção, e à noite vinha a coluna de fogo, depois caía maná do céu. Então a gente teve tudo que a gente queria, sem muito esforço, sem muito trabalho. Então a gente ganha o nosso videogame, o pai sempre dá o melhor para nós. E essa galera que nasceu no deserto, eles não querem entrar na terra prometida, porque na terra prometida, quando você atravessa o Jordão, o maná cessa. Quando o maná cessa, existe um lugar que tem lugar para trabalhar. E muitas vezes nós não queremos assumir a responsabilidade de homens e de mulheres, porque nós nascemos numa zona de conforto, e está na hora de você acordar para a tua vida, que se Deus já te deu uma palavra,
Você precisa lutar para que ela venha se cumprir na tua vida. Quem já tem uma palavra de Deus aqui, levanta sua mão. Quem já recebeu essa mesma palavra por 2 vezes? A primeira vez é porque desperta algo em você, a segunda vez é confirmação, a terceira vez é porque você está em desobediência. A terceira vez é porque Deus já te chamou, te empoderou e você está desobedecendo a Ele. Então, quando a gente começou a nossa vida, a gente começou a gerar emprego, e a gente começou a nossa empresa de comércio eletrônico, uma grande marca no Brasil, as pessoas olhavam para nós e eles falavam assim, mas por que as grandes empresas, nossos concorrentes vinham querer pegar os nossos melhores colaboradores, os melhores funcionários, e as pessoas falavam assim, mas por que eles não vão, mesmo que a gente pague 3 vezes mais do que eles ganham? As pessoas falavam assim, os nossos colaboradores falavam assim, na verdade, as pessoas, nossos concorrentes pensavam que nós pagávamos um salário mínimo para eles. Por causa da lei brasileira. Mas sabe por que eles não iam para a empresa que chamava para pagar 3 vezes mais do que eles recebiam? Porque a gente nunca teve funcionário, sempre teve pessoas que trabalhavam participando do nosso lucro. Então eles ganhavam muito mais do que qualquer outra empresa poderiam dar, porque nós éramos responsáveis por fazer nossas coisas acontecerem. Então eles recebiam um salário mínimo só por causa da lei brasileira, mas na verdade eles ganhavam muito mais como comissão, porque eles trabalhavam como sociedade nossa, então a gente compartilhava o pão e peixe. E por isso que uma empresa de um moleque de 22 anos cresceu a partir de se tornar uma das maiores lojas do Brasil, e depois a gente começou a colher fruto disso, e depois a gente pode resumir a história, enfim. Mas porque nunca foi sobre nós fazermos algo para que eu me beneficiasse, foi para que as pessoas tivessem a experiência de entender a mentalidade de dono, de empreendedores, porque a Bíblia só fala sobre empreendedores. Por isso que Pedro era sócio de Tiago no ramo de pesca de João. Por isso que tem a Lídia que fabricava túnica. Por isso que existe a mentalidade do intraempreendedor, como José do Egito, que era empreendedor, mas ele trabalhava junto no empreendedorismo do faraó. Que quem tinha o governo era faraó, mas quem tinha autoridade para governar era José. Então muitos de vocês, de repente, vocês podem estar pensando que vocês não têm capacidade, mas não é sobre a sua capacidade, é sobre um Deus que te capacita para algo maior, desde que você entenda que o princípio não é sobre você, é sobre as pessoas que estão à tua volta. É você tirar essa mentalidade, às vezes você tem o último pedaço do chiclete, aí você tem o último pedaço do chiclete, tem 3 amigos, você fala assim, ó, o avião passando. A gente não consegue compartilhar o nosso chiclete, mano. E se nós soubéssemos que não é sobre um chiclete, é sobre a humanidade, Deus pode te dar sabedoria e ciência do trono dele, assim como ele deu para Daniel, assim como ele deu para Moisés, assim como ele deu para Salomão, assim como ele deu para José, assim como ele deu para Ruth, assim como ele deu para Esther, para todos eles mudar o mundo ao redor deles. Eles não mudaram a cidade de Belo Horizonte, eles mudaram uma nação. Então todos eles tinham sabedoria e ciência de Deus, porque a Bíblia fala que o homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Que Tiago fala que todos que precisam de sabedoria está disponível, só que a sabedoria de Deus é diferente da do mundo, a sabedoria de Deus é pacífica, ela traz paz no meio do caos. Só que muitas vezes nós estamos tão distantes de Deus, mesmo sendo frequentadores de uma igreja, que a gente não consegue entender o que Cristo fez por nós. E que sim, Moisés amava a Deus acima do mundo, a ponto de enfrentar Faraó, e amava as pessoas como ele próprio se amava, a ponto de dar vida por eles. Assim foi Esther. Esther 4,16 fala, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Todos os libertadores da Bíblia, eles tinham algo em comum, eles amavam a Deus acima do mundo. E nós sabemos que nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Nós somos feitos à imagem, somos semelhantes a Ele. E quem que Deus é? A Bíblia fala que Deus é amor, e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Então nós nascemos para amar a humanidade. E é por isso que nós apagamos as luzes. É por isso que não é sobre a gente, é sobre o mundo que passa fome, que não tem soluções de água, mas Deus pode te dar sabedoria e ciência para que você traga água ao faminto.
Basta só você ter um relacionamento incrível com Deus, basta só você se aproximar de Jesus, que você vai começar a observar as palavras dele, quando ele começa a formar os discípulos dele no Sermão da Montanha. Jesus começa a separar os discípulos dele, trazendo a mentalidade do céu, trazendo como o céu pensa. Ele fala assim: olha, no céu os felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mas a pergunta que eu faço: onde estão os misericordiosos? Aí Jesus continua dizendo: felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, vocês ouviram falar olho por olho, dente por dente, mas eu falo: ame os seus inimigos e abençoe eles, gere emprego para eles. Recentemente nós contratamos um ateu no hangar. A gente fez a entrevista, ele falou assim: cara, eu sou um ateu. Eu falei: cara, que bom, vocês vão precisar conhecer um pouco mais da empresa, então você vai frequentar uns 4 domingos aí e tal, acho que já é o suficiente para você entender o que nós fazemos. Em menos de 1 ano e 6 meses, ele se tornou o líder da nossa empresa. E ele tem viajado nas igrejas pregando sobre Jesus. Porque ele falou que não foi a Bíblia que, discutindo com ele, que ganhou ele para Jesus. Foi que todas as vezes que ele falhava, existiam pessoas na empresa que o amavam. E ele falou assim: Jesus é tão irresistível que eu comecei a andar com as pessoas que pareciam muito com Jesus. E eu não tive como me render a isso. A gente fez o batismo no hangar agora, recentemente. A gente batizou mais de 3 a 4 pessoas que eram ex-ateus. No hangar, se você for lá, você vai perceber a maioria de voluntários que tem um jeito diferente. E alguns pastores falaram para a gente: mas por que vocês têm gay como obreiro? Eu falei: porque eu também tenho um mentiroso. E a gente pode amar essas pessoas, independente de quem elas sejam. E a gente começa a ver encontros com a transformação. Uma menina morou 7 anos na França, casada com outra mulher. E aí ela foi para o hangar, ficou 5 dias, num evento que a gente fez. Ela falou assim: eu não quero mais voltar para a França, eu preciso de um lugar para morar. E eu e aquela, minha esposa, colocamos ela para morar em casa. E na minha casa tinha o quarto dos meninos, o quarto das meninas, porque já tinham praticamente 8 adultos morando, australiano, francês, era loucura, japonês. E todo mundo que mora em casa, casa. É bizarro. Aí os encalhados querem tudo morar em casa agora, né? Bom, essa menina, 7 anos casada, e ela foi sendo trabalhada por Jesus, morando em casa, com os meus filhos, na convivência de uma família. Ela falou assim: eu quero ter uma família um dia. Porque existe o maior legado na terra, é a família. E aí ela começou a ser trabalhada por Jesus, a ponto de hoje ela está dando aula numa escola, lá em Florianópolis, numa escola de casa de oração, dos americanos, dos nossos amigos. Ela está ensinando os pastores como ela foi liberta, como Deus transformou na vida dela, porque nosso papel não é aconselhar as pessoas, é o contrário, é preparar para que o Espírito Santo que convence, e quando ele convence, ele transforma. E quando ele transforma, não tem quem segure isso. Então, quando nós falamos de nós amarmos as pessoas como nós fomos amados por Jesus, é entender que nós nascemos para amar a Deus e amar as pessoas que estão ao nosso redor. E por isso que Jesus continua o Sermão da Montanha falando assim: olha, ame aqueles que te perseguem. E se alguém de repente roubar a sua capa, ofereça a túnica para ele. Olha o que Jesus quis dizer: cara, se alguém roubar o teu celular, oferece para ele a tua jaqueta. Cara, se alguém roubar o teu guarda-chuva, leva ele para jantar. Porque se a gente fizer isso, nós vamos transformar o mundo ao nosso redor. Eles não vão estar prontos para isso. Mas a pergunta que eu faço: onde estão os misericordiosos? Onde estão aqueles que vão tratar os fornecedores, os clientes e até mesmo os colaboradores, assim como Cristo te tratou? Onde estão aqueles que vão trazer redenção de volta para ex-detento? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma prisão na Holanda que, tipo assim, está virando hotel porque não tem mais presos lá dentro, porque eles fizeram com que as cadeias se tornassem um celeiro universitário, onde eles formam os caras. Então Deus pode te levantar para trazer redenção de volta a esses lugares. A gente tem uma hamburgueria em São Paulo, muito conhecida, de amigos nossos famosos, que contratam garçons que um dia foi detentos.
e que dão dignidade de volta. É para isso que Deus te chamou. Não é só pelo seu salário, não. É para você gerar emprego para as pessoas que são rejeitadas, cadeirantes, cego, surdo, mudo. É para que vocês criem produtos que vão trazer solução para a humanidade. É para que Deus te levante como, de repente, um homem de tecnologia, uma mulher de tecnologia, que vão trazer soluções importantíssimas para a nossa geração. Deus não te fez para você ser acomodado. Deus não te fez para você ser um cara normal. O nosso Deus é tão grande que o mundo não pode contê-lo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Feche os seus olhos. Deus, nós estamos aqui, Espírito Santo, para que você faça e nos conduza da melhor forma, expandindo a nossa mente, para que a gente possa, aqueles que têm chamado de empreendedores, despontar a partir da igreja local, porque nós sabemos que a chave do reino está na igreja, Pai. Então, Pai, levanta homens empreendedores, mulheres empreendedoras que vão trazer soluções para a tua casa, para que eles possam ter experiências e ser um laboratório aqui nesse lugar, para que eles possam manifestar lá para fora, Pai. Pai, levanta músicos, empreendedores que vão formar músicos, que vão liderar a escola, que vão preparar a próxima geração. Levanta homens e mulheres que vão trabalhar na arte a partir de uma mentalidade do céu, não mais da terra para o céu, ao contrário. Pai, levanta novos cientistas aqui que vão trazer muitas soluções para a humanidade a partir de uma relação contigo. Pai, nós oramos para que o Senhor levante cientistas, levante médicos, levante empresários da área de esporte. Que o Senhor possa levantar professores que vão trazer as universidades de volta para você. Pai, nós oramos para novos economistas, para que você levante novos Josés aqui nesse lugar, para que o teu reino seja estabelecido na economia do Brasil. Pai, nós sabemos que existe um clamor dos brasileiros, e você tem ouvido, e você tem perguntado, quem eu vou enviar? E nós estamos dizendo, eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui, Pai. Faz com que a gente não venha mais olhar para nós, venhamos a entender que é por pessoas, assim como Moisés entendeu, assim como Davi entendeu, assim como Salomão entendeu, Pai, não era sobre ele, quando foi sobre ele, ele se perdeu, Pai. Que a gente possa investir a nossa vida, Pai, em Te amar e ser amado por Ti, e a partir desse encontro com Teu amor, Pai, a gente possa amar as pessoas e transformar o mundo ao nosso redor, Pai. Que venha o Teu reino sobre cada um aqui, Pai. Que o Senhor libere sabedoria e ciência do Teu trono, Pai. Porque sim, existe a sabedoria do Egito, mas nós sabemos que existe uma sabedoria superior a ela, Pai. Uma sabedoria pacífica. Uma sabedoria que traz ordem ao caos. Então, Pai, levanta jornalistas aqui no nosso meio, escritores que vão propagar o evangelho das boas novas. E que a gente possa realmente morrer para nós mesmos e viver 100% para Ti. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte. Deus abençoe.